Aqui o professor Fernando. Sejam todos bem-vindos ao primeiro Congresso Internacional em Pediatria, uma abordagem multiprofissional, né? O CONIP, então sendo realizado aí em setembro. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre exercício físico, né, para crianças e adolescentes. Então, como a gente vem, né, nessa abordagem multiprofissional, vamos falar um pouquinho sobre mitos, né, sobre o que pode ocorrer, o que pode treinar ou não, né, se vale a pena, se não vale, que nem às vezes, né, mas não sei se vale a pena, porque meu filho já faz escola, né, já tem na escola exercício físico, e a gente vai ver alguns mitos e algumas questões assim, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre exercício físico para crianças e adolescentes. Essa aí é minha formação, tá, pessoal? Então, eu sou bacharel, licenciado em Educação Física, pós-graduação em Gestão, em Didática, em Preparação Física, em Fisiologia, tenho MBA em Desenvolvimento de Pessoas, fiz um mestrado em Saúde Pública, justamente em Atividade Física e Obesidade, e o meu doutorado agora, estou realizando sobre educação em saúde. Tá? Trabalhei em diversas áreas da profissão, né, em distintas áreas, e atualmente estou mais no ensino, sou professor universitário e coordenador adjunto do curso de Educação Física também, certo? Qual é o nosso objetivo hoje, então, pessoal? Compreender o processo de crescimento, né? E compreender a prescrição do treinamento para crianças e adolescentes. Então, é entender os processos, né? E poder ver como o treinamento pode fazer parte, certo? Então, vamos para alguns conceitos e dados gerais. Então, o que é saúde? Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental, social, não apenas ausência de doença, tá? Então, vamos para alguns conceitos para depois a gente ir entrando, falar um pouco mais. Então, saúde, né, não é só eu não ter doenças, e sim eu ter um estado completo, né, de bem-estar físico, mental e social. E o que é promover a saúde? Então, ela vai além da prevenção. Promover a saúde é valorizar a autonomia, envolver educação em saúde, é estimular mudanças comportamentais, né? É o que a gente está fazendo aqui. Então, a gente está num congresso, né? E justamente para ver questões que nós podemos nos educar e melhorar a saúde das pessoas, né? Então, nesse congresso, a gente tem diversos profissionais, diversas áreas de atuação que podem estar auxiliando. Como está hoje a inatividade física e doenças? Então, a inatividade física, ou seja, o sedentarismo, né, é considerado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, o quarto principal fator de risco, pessoal. Ou seja, se tem uma escala que a pessoa pode vir a morrer, 1, 2, 3, 4 é o sedentarismo. Tá? Contribui para que isso? Eu não fazer atividade física, eu ser sedentário, obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e até, né, depressão e casos de ansiedade. Né? Então, a gente viu, infelizmente, na pandemia e pós-pandemia, né, muitos casos que a pessoa teve de depressão, ansiedade, obesidade, pela questão do isolamento social, que naquela fase, né, era importante, né, era previsto se fazer para se evitar o contágio, né, só que acabou gerando outros problemas também. Aqui tem os benefícios do exercício físico, tá? Então, o que aumenta, o que melhora? A sensibilidade à insulina, né? Ou seja, eu consigo fazer com que ela trabalhe e secrete mais, ou seja, eu tenho melhor controle da glicose com isso, aumenta a minha capacidade, a minha capacidade, desculpa, oxidativa, né? E aumenta, né, a minha utilização de oxigênio. Com isso, diminui a diabetes tipo 2, né? Diminui a obesidade, diminui doenças cardiovasculares, né? E aqui está os órgãos, né, que são auxiliados por a prática de exercício físico, né? Então, sistema cardíaco, tecido adipósito, né, músculo, esqueleto, a nosso intestino e o nosso fígado. Como é que está o panorama global do sedentarismo? Então, segundo a Organização Mundial, 1 em cada 4 adultos não pratica atividade física suficientemente, pessoal. Então, assim,
adultos, tá? E aí, geralmente, né, se eu tenho as crianças, né, se espelham nos pais. Então, elas observam, elas notam e elas praticam o que os pais fazem. Então, se eu sou um pai talvez mais sedentário, né, o meu filho vai estar ali vendo o que eu estou fazendo e querendo fazer também o que eu faço, né? Que no caso seria não ser tão ativo fisicamente. No Brasil, a gente tem 47% dos adultos são fisicamente inativos, pessoal. Então, assim, é um dado grande, né? Porque hoje a gente é bombardeado na internet, nas redes sociais, nas mídias como um todo, né? Por faça exercício físico, treine, melhore sua saúde cardiovascular. E infelizmente não é, né? É um público grande que é sedentário. Vocês pararem para ver, né? Quase 50%, né? É um número grande. Qual que é a importância do exercício físico? Então, reduz mortalidade, melhora a força, autonomia, equilíbrio, atua como medicina preventiva, melhora a qualidade de vida, prolonga a independência, certo? Então, vamos dividir hoje, né, para nós ver aqui a nossa fala sobre exercício para crianças e adolescentes, eu dividi em 4 tópicos, né? Então, a gente vai para o primeiro. Antes, a gente viu só questões de conceitos e dados, né, pessoal? Então, agora a gente entra, né, de fato, então, como está o panorama geral para esse público? Que crianças, né, criança, adolescente, praticando aqui uma atividade física. Qual que é a importância desse tema? Então, a inatividade física é considerada um dos principais fatores de risco, foi o que a gente viu. Então, durante a infância e adolescência que a gente cria, né, e condiciona hábitos, né? Então, todo hábito que a gente tem como adulto, se vocês pararem para ver hábitos mais antigos, né, eles foram ali criados, né, na infância e na adolescência, certo? A infância e a adolescência representam fases determinantes para a formação de hábitos de vida. E o exercício físico deve ser visto como intervenção precoce de saúde pública, né? Então, se eu quero melhorar a saúde pública, tenho que realizar exercício físico. E aí, pensando nisso, que foi o meu mestrado, né? Então, o meu mestrado, eu sou mestre em saúde pública, com justamente a minha pesquisa sendo realizada em exercício físico e obesidade, né? Então, eu fiz na região de fronteira, na cidade de Foz do Iguaçu, que tem mais ou menos 80 e poucas etnias diferentes, então faz fronteira com Paraguai e Argentina, né? Então é um público rico para ser estudado. E segundo a Organização Mundial de Saúde, menos de 30% dos adolescentes fazem as recomendações mínimas de atividade, ou seja, menos, pessoal, de 30% de adolescente. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem 70% de adolescentes inativos. E isso é muito ruim. Porque vão ser adultos, né? Se continuarem e não mudarem a sua percepção dos benefícios do exercício físico, vão ser adultos, né? Que vão ser sedentários. E aí a gente viu que o sedentarismo contribui muito com as doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares, a própria sobrepeso e obesidade. Então, assim, a importância do tema, né, e desse público que é criança e adolescente, ela já é urgente, certo? Como está o mundo? Então, 81% dos adolescentes de 11 a 17 anos são insuficientemente ativos. Dados também da OMS, só que 2020. Diferença de gênero, meninas mais inativas que meninos, ou seja, as mulheres, né, as meninas são mais sedentárias. Consequência disso, pessoal, aumento da obesidade infantil, sedentarismo precoce e risco cardiometabólico, né? Risco de ter patologias cardíacas. Então, assim, hoje, quem tem aí, vamos botar 30 a mais, na sua infância, era o normal todo mundo, né, ter um corpo ali, né, não vou dizer magro, mas um corpo normal, né, sem ser obeso, sem ser muito magro. Agora, tu passa nas escolas, né, já tem uma quantidade de crianças e adolescentes com sobrepeso,
que excede um pouco do normal, né? Sem contar números também de obesos, né? Então, e aí a gente sabe que a obesidade é uma doença pública, né? É uma doença, ela tem CID para isso, né? Ela tem Código Internacional de Doença, né? E os problemas que ela pode acarretar. E como está no Brasil a situação? Então, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, a PENSE, apenas 29% dos adolescentes no Brasil cumprem essas recomendações de atividade física. Mais de 60% passam mais de 3 horas por dia em tela, pessoal. Então, é complicado, né? E aí a tela é TV, celular, computador, né? Alguma coisa, tablet, tá? Que também pode ser colocado aí nessa lista. E o crescimento da obesidade infantil cresceu aí 16% entre 5 e 9 anos, que é o que a gente falou, né? A gente passa nas escolas, independente da escola que for, o bairro que for, né? Tu não vê mais a maioria sendo magros ou normais, tu já vê uma tendência de sobrepeso. Quais seriam as recomendações, então, que as que não estão fazendo, que é o mínimo, né? Então, a Organização Mundial de Saúde coloca crianças de 5 a 17 anos, né? Ou seja, de crianças a adolescentes, mínimo de 60 minutos dia de atividade física moderada rigorosa. Mínimo, pessoal, 60 minutos por dia. Isso aí, quem tem 30 a mais, isso aí fazia 3 vezes mais quando era criança, né? Ou é adolescente, quando estava com os amigos. Ou seja, para ver como caiu. Inclusão de atividades de fortalecimento pelo menos 3 vezes na semana. Tá? E aí, fortalecimento é várias atividades, né? Não é só musculação, como às vezes as pessoas pensam. Ela pode fazer várias atividades que trabalhem a força. A Sociedade Brasileira de Pediatria estimula, né, uma rotina de movimento desde a primeira infância. Limitação do tempo de tela, né? Ou seja, vocês botarem lá SBP, né, Brasil, Sociedade Brasileira de Pediatria, vocês vão ver que eles têm, a sociedade criou, né, os tempos, assim, que seria aceitável dentro de cada idade para o tempo de tela, né, e não ficar muito tempo. Tem estudos saindo na Europa, né, a questão dos problemas que podem acarretar essa exposição ao tempo de tela, né, a problemas a níveis cerebrais, a cognição, tá? E o sedentarismo? Então, redução da aptidão cardiorrespiratória, né? Então, se eu ser sedentário diminui a minha capacidade cardíaca e respiratória. Risco precoce de eu ter hipertensão, alguma dislipidemia e resistência à insulina, ou seja, eu virar pré-diabético e diabético. E eu tenho impactos cognitivos, né? Redução de memória, atenção, desempenho escolar. Ou seja, o sedentarismo, infelizmente, é a nova pandemia. É a nova pandemia silenciosa. Até botei um a mais ali. Mas é a nova pandemia silenciosa, né? Ninguém está falando, ninguém fala nada. Não, fica aí, fica tranquilo. Descansa, né? Não, já foi na escola, não faz. Que antigamente, né, que a gente mais queria era estar na escola, chegar em casa e brincar, né? E sair e fazer trocentas coisas na rua. Que infelizmente não é mais. Quais os benefícios do exercício físico, então? Melhora do crescimento, desenvolvimento ósseo, certo? Controle da composição corporal, porque usa como substrato energético, né, os adipócitos, a gordura. Otimização da aptidão cardiorrespiratória e muscular, ou seja, melhora meu condicionamento e minha aptidão cardíaca e dos pulmões e músculos. Promoção da saúde mental, que é redução de ansiedade, estresse e depressão, e a gente vai ver quais são esses marcadores que são acionados. Impacto no desenvolvimento cognitivo, então a atividade física ela está associada ao melhor desempenho acadêmico, e aí tem estudos como o do Donnelly, né, e outros colaboradores. Estimula a função executiva, memória do trabalho, autocontrole, flexibilidade cognitiva. Atividade física é igual a ferramenta pedagógica na escola. E qual que é essa urgência da intervenção? O estilo de vida ativo precisa ser ensinado desde cedo. Então, o custo da inatividade física gera mais ou menos 54 bilhões ano em saúde, pessoal. Então, olha o que é gasto, né, a nível global para que a pessoa, né, para que a pessoa sedentária está gerando, né,
para o governo. Exercício físico, então, é a medicina preventiva mais barata. Então, reflita, pessoal, não é apenas uma escolha individual, né? É responsabilidade multiprofissional. Médicos, enfermeiros, educadores, fisioterapeutas, nutricionistas e professores de educação física devem atuar juntos. Precisamos transformar a prescrição de exercício físico em rotina clínica e escolar. Por quê, pessoal? Esse é um congresso, né? Voltado para pediatria, para criança, para adolescente. E aqui tem diferentes profissionais, né? Então, tem profissional de educação física, tem médico, tem enfermeiro, tem educadores, tem fisioterapeutas, nutricionistas, ou seja, N profissões diferentes participando do congresso. Então, a gente sabe que tem que ser algo realizado nesse contexto, né? E uma atuação multiprofissional para poder auxiliar, né, como um todo, esses jovens. Tópico 2, pessoal. Então, vamos para exercício, crescimento e prescrição. Algumas particularidades, né? Crianças e adolescentes não são adultos em miniatura, né? Como a gente às vezes vê, não, ela faz, ela consegue, né? Não. E não é bem assim, né? Adultos têm uma fisiologia muito mais forte que crianças e adolescentes, né? Crianças e adolescentes estão em processo de formação. Então, diferenças fisiológicas: menor capacidade glicolítica, maior utilização de ácidos graxos e frequência cardíaca mais elevada. Necessidade de prescrição adaptada às fases do crescimento, né? Então, assim, criança e adolescente pode realizar exercício físico? Pode, desde que adaptado ao seu crescimento e maturação. Crescimento e maturação. Então, dos 9 aos 13, nas meninas, tem o estirão do crescimento. E nos meninos, de 11 a 15 anos. Há um pico de velocidade de crescimento que vai influenciar na coordenação e no rendimento. Então, o exercício físico auxilia na mineralização óssea. O que é isso aí? Prevenir osteopenia, osteoporose futura. Então, quanto mais jovem eu inicio nos exercícios físicos, em atividades físicas, em esportes, o que seja, né, melhor vai ser o meu processo de envelhecimento. Cuidar as sobrecargas excessivas também. Quais exercícios recomendados? Aeróbicos, né? Então, no geral, corrida, ciclismo, jogos, esportes coletivos. Por quê? Para melhorar condicionamento, coração e pulmões. Força e resistência, então, treinamentos resistidos com pesos leves, peso corporal, elásticos, né? Fazer exercício de flexibilidade e mobilidade, alongamentos dinâmicos, ginásticas, artes marciais que possam auxiliar. Coordenação e habilidade motora, esportes, brincadeiras, dança. E variabilidade é essencial. Crianças, né, precisam de movimentos diversificados, né? Então, ou faz lutas e depois faz esportes também, faz alguma coisa de treinamento resistido, ou seja, quanto mais exposto é a criança, adolescente à variabilidade, né, melhor vai ser a fase adulta dela, certo? E os exercícios aeróbicos? Melhora a questão da cardiorrespiratória, reduz risco. Quando é indicado? 3 a 5 vezes na semana. Melhora o perfil lipídico de gorduras, né, glicemia e saúde cardiovascular. Formas lúdicas, posso fazer jogos, circuitos, esportes, né, para elas ficarem ali correndo e brincando. Treinamento resistido. Mito, força não prejudica o crescimento. Então, até uns anos atrás, né, dizia que criança não podia treinar com força, senão ia prejudicar seu crescimento. E hoje a gente já viu que, né, os estudos estão vindo, não tem uma correlação. Então, claro, desde que adaptado. Evidências mostram segurança e benefícios quando bem orientados. Melhora a força, densidade mineral, composição corporal e autoconfiança. Quanto é recomendado? Então, 2 a 3 vezes a semana, ter uma supervisão de um profissional de educação física, ali de 1 a 3 séries, de 6 a 15 repetições, ou seja, é o focar em técnica, é ela aprender os movimentos. E aí, depois, por diante, né, fazer o exercício com supervisão. Hoje, muitas academias, né, têm o espaço Kids, e dependendo da academia, né, do tamanho da academia, ela tem um espaço Kids grande também, né? E às vezes tem aula de funcional, tem aula... as crianças fazem jogos lúdicos, né, mas com exercício físico, é bem bacana.
Atividades de impacto, né? Então, pular corda, corrida, esporte, saltos, estimula a osteogênese e aumenta o pico da massa óssea. Então, quanto maior o pico de massa óssea na adolescência, menor o risco de osteoporose, certo? Desenvolvimento motor, exercício físico vai contribuir com o quê? Coordenação motora, equilíbrio, agilidade, tempo de reação. O que se pode fazer? Jogo livre com alguma atividade estruturada. É uma combinação ideal. Crianças fisicamente ativas apresentam melhor desenvolvimento psicomotor. Esse é um livro do Gallagher e Osman, que é sobre desenvolvimento e aprendizagem motora, né? Desenvolvimento motor. Então, nas aulas na educação física, né, de desenvolvimento motor, se usa esse, é um dos autores mais utilizado, né? Porque esse autor, ele traz um livro desse tamanho assim, que ele pega todas as fases do crescimento e aí traz evidências científicas e o que pode ser utilizado para esses jovens, né? Então, é uma leitura muito boa. Fisioterapeuta com certeza deve ter também, né, nas suas médicos, né? Devem ter quando estuda essa questão de desenvolvimento. Então, Gallagher e Osman, né, é um livro excelente. Quem está ainda, né, na faculdade, quando fizerem essa disciplina, né, lembre desses autores. Com certeza o professor vai falar, mas é um autor muito bom. Prescrição segura. Então, princípios, individualidade, né? Então, cada idade biológica é maior que a idade cronológica, então tem que cuidar. Progressão gradual, sobrecargas controladas e sempre ensinar a técnica correta. Tá? Ambiente seguro sempre e lúdico, né? Que possa brincar, que possam, né, se exercitar também. Mas não é melhor. Ou seja, o excesso pode gerar risco de lesões por esforço, né? Ah, não, professor, mas eu já faço isso, que nem eu já escutei. Meu filho, ele vai na escola, ele tem educação física na escola, aí depois ele vai para a escolinha de futebol, depois ele faz lutas e depois ele treina na academia. Eu acho que aí já está um excesso, né, se for tudo no mesmo dia. Talvez se equacionar, botar na semana períodos diferentes, que dê tempo para ele estudar, que dê tempo para brincar, talvez, pode ser que não dê esse sobrepeso, né? Desculpa, seja um excesso, desculpa, né, de atividades. Barreiras e riscos. Então, barreiras, pessoal. Excesso de tempo em telas, né? Falta de espaço para a criança brincar, e a gente sabe disso, né? Como hoje em dia é muito mais perigoso que antigamente, e medo dos pais, né, da criança se machucar. Quais são os riscos? Treino competitivo precoce, ou seja, colocar a criança num esporte e já ter, né, especializações precoces. Especialização esportiva muito cedo causa o quê? Burnout e lesões, né? Causa o estresse da atividade e lesões por repetição da atividade. Então tem que ter muito cuidado. Qual o papel do profissional de educação física em meio a tudo isso? Então, é orientar, né, os pais, os responsáveis sobre a importância do exercício. Prescrever de acordo com o estágio maturacional e ter uma multiprofissionalidade. Então, médico, professor de educação física, nutricionista, psicólogo, ou seja, trabalharem em conjunto. E se ter a educação em saúde, né, o exercício como parte de rotina escolar. Vamos para o tópico 3, pessoal. Então, tópico 1, vimos alguns dados. Tópico 2, entramos, né, na questão da prescrição do treino um pouco, e agora os benefícios. Então, assim, nessa minha fala, eu quis sintetizar, né, para a gente poder ver a noção geral de como pode ser trabalhado. Né? Então, assim, eu estou dando o que é sobre para a gente conversar, falar aqui um pouco, mas, assim, pessoal, esses temas e esses tópicos têm um aprofundamento melhor, né? Então, assim, quem se interessar pelo tema, né, a gente pode conversar depois, mais para frente, pode me acionar nas redes, a gente vai conversando, vai falando, ou também tem os profissionais das sociedades que podem também estar auxiliando, né? Também é tranquilo, porque é muita coisa para a gente ver, né, num tempo reduzido aqui do Congresso, né, da nossa reflexão, tá bom? Então, vamos lá. Tópicos 3, benefícios específicos, evidências científicas. Então, aqui novamente, né? Então, o exercício físico, a estimulação de secreção, a estimulação metabólica e fisiológica durante o estresse do exercício vai gerar todos esses benefícios, né? Então,
Lá o primeiro de cima para baixo, tecido muscular, né? Então, metabolismo do músculo, nova formação, hipertrofia, diminui a inflamação. Tecido adiposo, melhora a oxidação dos lipídios, diminui inflamações. Parte do pâncreas aumenta a sensibilidade das células, aumenta a secreção de insulina. No fígado, aumenta o metabolismo da glicose, tanto a questão, né, da fat and do ácido, né, de gordura e aumento dele, diminuição das inflamações. No coração, que é o terceiro, de baixo para cima, vascularização, angiogênese e diminui inflamações. Aquele que parece um feijãozinho, penúltimo ali, é os rins, aumento do metabolismo, né, diminuição de inflamações, estresse oxidativo, e o último, né, é o osso. Então, dá um aumento, né, dá um anabolismo dos ossos e favorece, né, também a diminuição de inflamações. Então, o exercício físico estimula fisiologicamente todos esses órgãos, certo? Quais são os benefícios cardiometabólicos? Então, o exercício físico vai regular redução da pressão arterial, melhora do perfil lipídico, sensibilidade à insulina aumentada, ou seja, utiliza melhor a insulina. Efeito protetor precoce contra a síndrome metabólica. Exercício e prevenção da obesidade. Obesidade infantil igual a um problema global. Atividade física aumenta o gasto energético e mantém o equilíbrio calórico. Então, estudos longitudinais, né? Crianças ativas têm menor risco de obesidade na vida adulta. Lembrem aqueles dados que a gente falou lá no início, né? Os riscos que pode ter. Então, quanto mais cedo eu começo com exercício físico, né? Melhor é para criança, adolescente, adulto e idoso. Combinação ideal, atividade física, o AF ali é atividade física, mais nutrição equilibrada, mais redução de tempo de tela. Certo? E a saúde mental e bem-estar. Então, exercício físico associado à redução de ansiedade, depressão, estresse, melhora a autoestima, mecanismo, liberação de endorfina, dopamina, serotonina. Liberação do quê? Endorfinas, são analgésicas e relaxantes. Dopamina, prazer e recompensa. Serotonina, humor e bem-estar. Estímulo ao BDNF, que é uma proteína que é chamado de fertilizante cerebral. Esse BDNF, que é essa aqui, ela é estimulada quando? Quando a gente realiza exercício físico. Independente qual for, desde que uma moderada, né, uma intensidade moderada a alta. Né? Estimulando esse BDNF, ele vai estimular a nível cerebral o aumento da circulação sanguínea, o aumento do volume do hipocampo, né? O aumento das funções cognitivas, e aí melhorando a memória, aumento da plasticidade da sinapse, ou seja, melhor encontro, melhor realização da sinapse e aumento da neurogênese, formação de novos neurônios. Meu Deus, professor, tudo isso ocorre, né? Então, estudos recentes mostraram que esse marcador, essa proteína BDNF, né, ele é acionado quando realiza exercício físico. Realiza exercício físico, aciona esse BDNF, que ele, por sua vez, vai ativar receptores a nível neural. Exercício e memória, então, atividade física aumenta a oxigenação do cérebro, estimula a neurogênese do hipocampo, que é a área da memória que a gente falou ali. Aqui está a relação do exercício, o que melhora, né? Neurônios, memória, planejamento, autonomia. Melhora a questão ali também, né, da doença de Alzheimer, então tem estudo já mostrando, né, essa relação. Impactos na aprendizagem, então. Crianças que treinam, melhor desempenho em funções executivas, memória, atenção, planejamento, maior rendimento acadêmico, e estudos experimentais mostraram que 10 a 20 minutos de exercício físico antes da aula melhora a atenção. Então, olha que bacana, né? Propor, levar para a sua escola ou para onde está, quem sabe fazer alguma atividade antes da aula, por justamente essa questão hormonal, estimulação hormonal, e até vai melhorar na concentração das crianças e adolescentes. Então, o exercício físico deve ser visto como aliado pedagógico. Aqui tem ativação neural, foi o que a gente falou, né? Do exercício, e aí com isso lá, o BDNF atuando lá no cérebro, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui, o BDNF, ó.
E aí, essa aqui é uma célula neural, certo? E aqui para a esquerda tem os órgãos e sistemas que estão sendo acionados de acordo com o exercício físico, né? Então, comunicação da célula muscular e aí com isso, né? Secreção de mioquinas e hepatoquinos que vão direto a nível cerebral. A gente tem um aumento da capacidade cardíaca, da hemodinâmica, né? A nível cardíaco. A nível cerebral, a gente tem um melhoramento ou ativação, né, das células aferentes e aí do controle central, aumento das atividades neurais, né? Então, assim, o exercício físico, por sua vez, né, auxilia e muito. Aqui, novamente, só uma imagem mais ampliada, né? E aqui entra a relação da serotonina, bem aqui à esquerda, no cérebro, serotonina primeira, noradrenalina e dopamina com seus receptores, né? E ali, naquele quadrado, é a GABA, que vai entrar em todo o processo e vai auxiliar, né, nesses mecanismos epigenéticos e mecanismos neurais, certo? Então, o BDNF, né, ele é o exercício físico é um fator estimulante, né, e protetor da função central. Por quê? Função superior do sistema nervoso central, memória, aprendizagem, pensamento, estado do humor, sendo tudo ativado pelo BDNF, que foi ativado pelo exercício físico, né? De intensidade, que nem eu falei, moderada ou alta. Eu fazer uma caminhadinha para uma pessoa que já é treinada, uma caminhada leve, sem parâmetros, né? Sem planejamento, não vai ter o mesmo peso de ativação para o BNF se eu fazer uma atividade planejada com gasto calórico considerado, dentro da minha fisiologia. Por isso que a gente fala muito, não existe treinamento pronto. O mesmo treino que eu faço para outra pessoa. Porque cada um de nós vai ter respostas diferentes. Por causa do quê? Fisiologia diferente, certo? E o desenvolvimento ósseo, então o exercício físico aumenta a densidade mineral, que foi o que a gente viu, principalmente durante o estirão, impacto positivo, né, nas atividades de impacto, e crianças inativas têm um maior risco de osteoporose futura. Os autores, né, Baxter Jones, lá já em 2008, pessoal, quase 20 anos, né, quase 20 anos, o que é isso? Aí daqui 17 anos atrás, já trouxeram isso, né? Então, crianças inativas têm maior risco de osteoporose. Então, isso aqui é osteoporose, pessoal. Então, a partir dos 40, mais ou menos, vamos botar aqui, 40 ainda está normal, a partir dos 60 pode aumentar esse processo de osteoporose, osteoponia. Então, bem à esquerda aqui está um osso normal, podem ver, ó, bem fechado, e o processo de osteoporose, que é deixando ele menos denso por dentro e favorável a rupturas. E os benefícios aos músculos: fortalecimento muscular precoce, menor risco de lesões. Se eu tenho um músculo mais ativo e mais forte, né, eu corro menos chances de lesões. Prevenção de dores posturais e desvios da coluna. A atividade física contribui para o equilíbrio e postura. Então, recomendações: integrar exercícios posturais desde a infância. Prevenção de doenças futuras, né? Então, crianças ativas têm a probabilidade, né? Menor probabilidade de ter diabetes, hipertensão, doenças cardíacas. Atividade física na infância é um investimento em saúde do adulto, pessoal. Então, podem ver que eu estou batendo, né, direto na tecla de problemas da inatividade, o que faz elas. Então, as nossas crianças e adolescentes hoje em dia têm que serem mais ativos, né? Ah, mas por quê, professor? A justificativa está aqui. A conta vai chegar, né? A conta vai chegar na vida adulta. E aí, em vez de estar chegando lá nos 80, que eram os nossos avós, né? Que pega os nossos avós sempre ativos a vida toda e ainda são os avôzinhos ativos, né? Como vai ser essas crianças daqui para frente, adolescentes, adultos inativos na velhice? A conta para eles vai estar chegando bem antes, né? E a conta que eu digo são de problemas de saúde, né? Benefícios sociais, então exercícios em grupo, melhora a interação social, né, a cooperação, as crianças se respeitarem, a disciplina, trabalhem em equipe, né? Então a atividade física é uma ferramenta de inclusão social, né, de auxílio. Que evidências científicas a gente tem? Então a gente teve pela Lancet Physical Active Series, ou seja, séries de atividades, né, físicas, entre o ano 2012
2016 e 21, que a inatividade é responsável por milhões de mortes no ano. Intervenções precoces nas crianças são determinantes para uma saúde pública. Então, quanto antes treinar, melhor é. Então, a Organização Mundial diz o quê? Que investimento em atividade física, ela retorna economicamente e socialmente à população. Resumindo, né, pessoal, atividade física é igual a medicina preventiva, benefícios cardíacos, musculares, cognitivos, sociais. Multiprofissionalidade é essencial para potencializar resultados, né? Então, são os educadores nas escolas, professores, profissional de educação física, nutricionista, médico, fisioterapeuta, terapeutas, né? Podendo dar o maior suporte. Entramos no tópico 4, pessoal. Então, o tópico 4 agora vem, né? Questão de intervenção, políticas, conclusão, o que a gente pode estar auxiliando. Então, intervenções práticas, inserir 60 minutos, né, de atividade física diária como prioridade familiar. Então, na escola, a criança já pratica, adolescente, mas tentar botar, né, quando essa criança, esse jovem, retorna para a família, que ele faça alguma atividade. Estimular atividades lúdicas, né, como brincar ao ar livre, esportes recreativos. Reduzir tempo de tela. Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda, né, até 2 horas por dia entre 6 e 17 anos, pessoal. Multiprofissionalidade, né? Então, ter acompanhamento nutricional, pedagogo, médico, certo? Papel da escola. Então, a escola é um ambiente para promoção da saúde. A educação física entrando como uma disciplina central no currículo, né? E sendo realmente feita por todos os escolares. Ampliar a carga da educação física, né? E integrar a atividade física a outras matérias. Então, até pouco tempo, aqui eu sei que tem pessoas de vários estados, né? Mas até pouco tempo queriam tirar a educação física das escolas. Põe no Google, põe aí, político tentam tirar exercício físico. Põe assim por cima, vocês vão ver, né, o que já tentaram diminuir. E a realidade que a gente vive hoje tem que ser justamente o contrário, é aumentar, né, o tempo para se ter exercício físico e até fazer o link com outras matérias, como, por exemplo, essa que eu botei, matemática ativa, né? Fazer alguma atividade da disciplina com alguns exercícios físicos junto. E criar projetos de recreio ativo, né? Clubes esportivos, escolares, ou seja, ideias. Educação física escolar, então, deve ir além do esporte competitivo, né? Ela tem justamente que trabalhar habilidades motoras, aptidão para a saúde, lazer e cultura corporal. Formação de hábitos de vida ativa. Certo? Políticas públicas, então, tem uma necessidade de criar esses espaços, né, seguros para brincar, que a gente sabe que em determinados bairros, às vezes, não tem como fazer isso, né? Estimular um transporte ativo, caminhada, pedalada, oferecer programas, de repente, comunitário de esporte, né? Aí tem que falar com o vereador, com a prefeitura, ver se o que pode se fazer, né, para se criar mais projetos assim. Intervenção familiar, então, pais como modelos ativos, né? Então, crianças reproduzem os hábitos, foi o que a gente falou lá no início. Incentiva ao lazer ativo em família, estratégias, caminhadas familiares, esportes coletivos, brincadeiras conjuntas. E desafio, né? Mudar a cultura do tempo de tela para o tempo de movimento, né? Ou seja, para o tempo de exercício. Intervenção comunitária, então, projetos sociais de esportes e atividade física, né? Isso aí vão ter um impacto bem interessante. Exercício físico como inclusão social, e hoje a gente vê, né, projetos de inclusão bem bacana. Parceria entre escolas, universidades, faculdades, ONGs, né, e secretarias municipais para que justamente aumente esse incentivo e a prática também. Porque às vezes tem muito incentivo, mas não tem a prática, né? Às vezes já tem tudo criado em determinadas regiões, entretanto só falta a operacionalização, é o fazer. Recomendações multiprofissionais. Então, pediatras, incluir perguntas sobre atividade física nas consultas de rotina. Profissionais de educação física, elaborar programas de acordo com o estágio maturacional. Nutricionista, alinhar atividade física e hábitos alimentares. Psicólogos, trabalhar motivação e adesão.
E escolas garantir espaços e tempo para movimento diário, né? Ter esse tempo, ampliar de repente, né? Se tem algum gestor aqui, ver como poderia, né? Direcionar mais exercícios. Desafios a superar, então. Sedentarismo crescente, talvez pela culpa da geração digital, né? Desigualdade social, então, falta de acesso e espaços seguros. A gente tem uma resistência cultural, né? Visão que atividade física é opcional, é lazer, né? Depois faz, então é mudar essa cultura, né? Porque hoje o exercício físico, a atividade física não é lazer somente, né? E sim, ela está vendo como um meio para a gente se ter mais saúde e promover a saúde. Então, a gente precisa quebrar esses paradigmas, né, e integrar a atividade física no sistema de saúde e educacional. Considerações finais, pessoal. Então, o exercício físico ele é essencial para o presente e futuro, né, dessas crianças. Investir em movimento e em exercício é investir na saúde. E chamada à ação, né? Então, os profissionais atuar de forma integrada, as instituições garantir políticas, né, que se faça o exercício físico, sociedade valorizar esse movimento, né, como um direito fundamental. Né? Então, mais saúde começa com mais exercício. Então, se a atividade física fosse uma medicação, seria a mais prescrita do mundo. Inatividade é um fator de risco tão grave quanto tabagismo e obesidade. Estamos realmente tratando o exercício físico como prioridade na pediatria e na saúde pública? É o que devemos pensar. Então, pense, sempre no final das minhas palestras, né, quando eu sou convidado, curso, capacitação, eu deixo essa frase, né? Como você estará daqui 10 anos se continuar do mesmo jeito? Então, o que, que você pode mudar? O que, que você pode melhorar? O que você pode fazer para se enxergar do jeito que quer daqui 10 anos. E aí é tanto para a vida profissional, pessoal, né, que gostaria de fazer. Referências, pessoal, hora do print, então. São duas páginas de referência aqui. Então, tudo que a gente viu hoje, peguei, né, de sites como a Organização Mundial de Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, artigos, né, Colégio Americano de Medicina do Esporte, então deu print aí. Agora vamos para o próximo. Aqui também, porque é sempre importante, pessoal, a gente ler na fonte, né? A gente pegar os artigos e lerem eles bem, certo? Então, aqui também deu um print. Pessoal, deixo o meu muito obrigado. Vocês viram que todo o slide ali estava o meu Instagram. Aí tem meu site também, fernandoferro.com.br, ou meu Instagram, @fernandoferrop. Se quiserem conversar, quem deu print da palestra, quer depois me marcar lá no Instagram, fiquem à vontade. Deixo o meu muito obrigado pela presença, atenção, troca de conhecimento, né? Bom congresso para todo mundo, que consigamos, né, aprender sempre mais, porque saúde se constrói com movimento, conhecimento e essa conexão que a gente está fazendo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e bom congresso a todos. Até mais. Finalizou aqui.